Ser futuro oficial de apoio judicial do TJ Minas Gerais, tudo bem? Vamos aqui então para a nossa aula de número 7. Nessa aula falaremos aqui especificamente sobre atos processuais quanto à forma. Então essa aula de número 7 e também a próxima aula, a aula de número 8, falaremos especificamente sobre forma dos atos processuais. Relembrando, a gente já falou um pouquinho sobre esse tema quando abordamos atos do juiz. Lembra lá quando a gente falou especificamente sobre a sentença, sobre as decisões interlocutórias, despachos e os acordos? Então, essa matéria se encontra prevista justamente no capítulo próprio dos atos processuais. Relembrando, essa nossa matéria, essa nossa disciplina Atos de Ofício, versa justamente sobre direito processual civil. Então a gente tem que estudar aqui necessariamente o novo Código de Processo Civil, tá? Porque o edital vai ser publicado e vai cobrar o Código de Processo Civil de 2015 e ao final da nossa matéria, o nosso conteúdo programático prevê também a disciplina de juizados especiais, especificamente a Lei 9.099 de 95. Então essa matéria Atos de Ofício, em que pese ser uma matéria bastante prática, né, vai aí traduzir justamente a função dos senhores quando aprovados nesse concurso, a gente tem que focar no novo Código de Processo Civil e no final dessa matéria, quando a gente falar sobre juizados, veremos, né, a lei própria dos juizados especiais cíveis e criminais no âmbito da Justiça Estadual, que é justamente a Lei 9.099 de 95. Se porventura os senhores, as senhoras estão aí com dificuldades em pesquisar questões para resolver, não tem problema. Por que não tem problema? Porque o código é bastante novo, entrou em vigor aí 18 de março. Então o enfoque, pessoal, principal para essa prova de vocês é justamente estudar a letra da lei. Okay? Letra de lei para essa prova aí é essencial, porque não tivemos tempo hábil para ter entendimento dos tribunais, entendimento jurisprudencial sobre a aplicação desse novo código. E também por se tratar de um concurso de nível médio, ok? Não precisa, evidentemente, ler todo o Código de Processo Civil, eu nem peço isso para vocês, mas nos ater aqui a esses dispositivos que eu estou passando em aula com vocês, tá? Esses dispositivos eu trago todos os que estão aqui cobrados no nosso conteúdo programático. Então aqui a gente vai falar de forma dos atos processuais, a gente vai ver especificamente todo o capítulo da forma dos atos processuais, tentar compreendê-lo para ficar aí mais fácil a sua memorização, ok? Então vamos lá, iniciando aqui a matéria da forma dos atos processuais. Para a gente entender essa matéria, a gente precisa primeiro ter em mente, né, esse grande princípio aqui, que é o princípio da liberdade das formas, que já se encontrava, tá, previsto no Código de Processo Civil de 73 e vem aí novamente com o CPC de 2015. Então veja só o que diz o artigo 188. Os atos e os termos processuais independem de forma determinada. Então, independe de forma determinada, salvo, exceto, quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válido os que, realizados de outro modo, ou seja, realizado de outra forma, lhe preencham a finalidade essencial. Então, sempre quando a gente fala de forma dos atos processuais, a gente está querendo dizer aspecto exterior dos atos processuais, ok? Então, o que esse princípio da liberdade das formas prevê? Ele prevê o seguinte, né, que os atos processuais independem de forma determinada. Essa é a regra geral. A exceção à regra é justamente aqueles casos em que a lei expressamente exige, né, a lei expressamente determina que aquele ato processual vai ser realizado daquele modo. Por exemplo, a sentença a gente trabalhou lá os requisitos essenciais da sentença, que precisa ter o relatório, a fundamentação e o dispositivo. Então aqui estamos falando da forma como o juiz deve prolatar a sentença, com aquela ressalva que na lei dos juizados especiais, né, a lei 9.099 de 95, eu posso dispensar esse relatório, que é justamente a historinha do processo, ok? Mas isso será objeto do final desse curso. Então esse é o princípio da liberdade das formas, primeira parte, ok? Quanto à forma, quanto ao aspecto exterior. E agora, se eu tiver um ato processual, por exemplo, uma citação, que deveria ter sido feita daquela forma estabelecida em lei, não é, mas
o réu fica sabendo daquela citação, enfim, foi enviada para o endereço incorreto ou faltava algum requisito da citação, ele vai lá e comparece à audiência de conciliação ou apresenta a sua contestação, enfim, a depender, né, da sistemática, como que vai se dar, se vai ter audiência ou não, se eles vão recusar ou não. Houve prejuízo? Não houve prejuízo. O ato processual cumpriu a sua finalidade? Cumpriu a sua finalidade. Então, em que pese esse ato processual citação ter sido praticado de forma irregular, né, de acordo com o que estabelece o Código de Processo Civil, preencheu a sua finalidade, não causou prejuízo, o ato vai ser reputado válido. Então é isso que diz o princípio da liberdade das formas. E aqui uma ressalva quanto ao processo eletrônico, né, muito em voga, que todos os atos e termos do processo podem ser produzidos, transmitidos, armazenados e assinados por meio eletrônico na forma da lei. A gente vai falar um pouquinho, o Código de Processo Civil inovou nessa matéria, o novo CPC, ao trabalhar em um capítulo próprio sobre atos processuais eletrônicos, né? Então, teve lá uma disposição própria, né, diversos artigos, se eu não me engano, 5 artigos, para trabalhar especificamente com atos processuais realizados em processo eletrônico. Então, uma inovação que o CPC de 73 não tinha, porque nem existia processo eletrônico naquela época. Então, o CPC estabeleceu esses dispositivos que a gente vai ver na próxima aula, ok? Quando a gente terminar essa matéria, forma dos atos processuais. Uma inovação bastante importante também, né, fazendo essa ressalva que os concursos públicos, agora que vão cobrar novo CPC, eles estão preocupados em cobrar a letra de lei, o que a gente tem observado, essa é a primeira questão. A segunda questão é justamente a de cobrar as inovações. E uma grande inovação no que se refere a ato processual é essa que eu vou pôr em tela agora para os senhores. Veja só, artigo 190. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-los às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais antes ou durante o processo. Parágrafo único. De ofício ou a requerimento, o juiz controlará, então, de ofício ou a requerimento, o magistrado vai controlar a validade das convenções previstas nesse artigo, recusando-lhes a aplicação somente nos casos de nulidade, tem que ter prejuízo, ou de inserção abusiva em contrato de adesão, ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. O que está querendo dizer aqui esse artigo 190? Está querendo trabalhar com aquela ideia de convenção processual, negócio processual, seja lá qual for o nome adotado pela doutrina. Significa o seguinte, o novo Código de Processo Civil, ele estabeleceu então uma maior autonomia às partes para, né, adequar o procedimento às especificidades da causa. É isso que os negócios processuais servem. Então aqui houve uma maior flexibilização quanto ao procedimento, desde que as partes sejam plenamente capazes, né? Não seja lá, não cause nulidade, não cause prejuízo a alguém, e aquelas outras ressalvas do parágrafo único. Então aqui é o que a gente trabalha de negócios processuais com essa ressalva. Lembrar que o novo CPC, ele deu uma maior confiança às partes no processo. Então, por exemplo, lá no processo do mensalão, né? Isso a gente vai ver no próximo slide, mas já vou adiantando, a gente tem a possibilidade também de fixar calendário processual. Ou seja, estabelecer o seguinte, bom, a apresentação do recurso de apelação, recurso que cabe da sentença, né, vai ser até tal data. A sentença vai ser até tal data. Eu posso também, da mesma forma que eu posso estabelecer por meio dessas convenções, por meio desses negócios processuais, atos, deveres, prerrogativas, ônus, enfim, eu posso estabelecer também um calendário de atos, e é isso que a gente vai ver aqui no próximo slide. Veja só, de comum acordo, os juízes e as partes podem fixar calendário para a prática dos atos processuais, quando for o caso. O calendário vincula as partes e o juiz, e os prazos nele previstos somente serão modificados em casos excepcionais devidamente justificados. Dispensa-se a intimação das partes para a prática de ato processual
ou a realização de audiência cujas datas tiverem sido designadas no calendário. Então isso aqui, apesar de ser previsto como algo novo no Código de Processo Civil de 2015, a gente já teve essa figura do calendário processual naquele processo do mensalão. Então o processo de mensalão, né, você imagina lá uma decisão mais de 100 páginas, enfim, e aí 5 dias para apresentar embargo de declaração. Né? Aí poderia fazer essa questão da flexibilização dos atos processuais, né? Aumentar um pouquinho o prazo, enfim, desde que não cause prejuízo. Agora também quanto a calendário, estabelece lá que a sentença, enfim, que a decisão dos embargos vai ser em tal data, e essa característica aqui, ressalte-se, desde quando eu faço esse calendário processual, veja, não é um calendário imposto, é um calendário de comum acordo entre quem? Entre as partes e também o juiz. O juiz também tem que aceitar esse calendário processual. Lembrando aí que temos muito forte nesse novo CPC o princípio da cooperação, ok? Princípio da cooperação, as partes e o magistrado se ajudando aí sempre em conjunto, ok? Então, essa questão do calendário processual também tem essa característica, essa ressalva de que se eu estabeleci o calendário processual, falei o seguinte, a audiência de conciliação vai ser realizada daqui a 2 meses, enfim, em agosto. 20 de agosto vai ser realizada a audiência de conciliação. Não vai ter necessidade de intimação das partes para comparecimento à audiência de conciliação, tá? Eu já fixei o calendário processual, significa que as partes já foram intimadas, né? Que elas têm que comparecer à audiência de conciliação. Da mesma forma, sentença vai ser prolatada em tal data e até tal data vai ser apresentado o recurso. Será que eu preciso ser intimado da sentença para apresentar o recurso, para começar a correr o prazo? Bom, se eu faço esse calendário processual, eu vou dispensar a intimação. Okay? Então aqui essa característica dos negócios processuais quanto a atos, poderes, ônus, prerrogativas e também a questão do calendário processual. E essa parte final aqui, o parágrafo único, é importante, essas três ressalvas, tá? Que significa o seguinte, se for caso de nulidade, né? Houve prejuízo a alguém, esse negócio processual não vai ser válido. A gente vai falar de nulidade numa aula específica, tá? Sobre o tema, mas a gente já tem que ter em mente que a nulidade só será nulo o ato processual se causar prejuízo. E por isso que a gente já falou do princípio da liberdade das formas. Não é só porque o ato processual foi praticado de forma irregular que ele vai ser considerado nulo de forma automática. Eu tenho que visualizar se alcançou a finalidade do ato, eu tenho que visualizar também se causou algum prejuízo. Okay? Então essa seria a primeira exceção, nulidade. Segunda exceção, inserção abusiva em contrato de adesão. Contrato de adesão são aqueles contratos, geralmente contratos de direito do consumidor, contratos de relações de consumo, em que ele geralmente é imposto, né? Ou ele é imposto, ou a parte contratante, o consumidor, não tem muita possibilidade de modificar, de discutir as cláusulas contratuais. Então é geralmente aquele contrato quando você vai lá, adquire um plano telefônico, né? Contrato bancário, é um contrato geralmente imposto que o consumidor não tem muita possibilidade de discutir as cláusulas do contrato. Esse contrato de adesão, se eu tiver lá um contrato de adesão falando o seguinte, que determinado ato processual, apelação, se em caso de litígio, vamos pensar lá, o contrato de adesão da seguinte forma, em caso de litígio, o consumidor, se for prolatada a sentença, está dispensado de apresentar apelação, ou melhor, vamos melhorar a redação desse nosso contrato, ele decide revogar, enfim, decide deixar de apresentar o seu recurso de apelação. Isso está lá no contrato de adesão. Bom, aí eu tenho 2 situações, uma inserção abusiva em contrato de adesão e também a nulidade, que foi a primeira ressalva. E a terceira situação, aquela em que alguma parte se encontra e manifesta a situação de vulnerabilidade, então, ou seja, esse exemplo que eu acabei de passar para os senhores, acabou se encaixando nessas 3 hipóteses, né? Hipótese de nulidade, hipótese de inserção em um contrato de adesão, uma inserção esta abusiva, e por fim, a questão da vulnerabilidade do consumidor, como assim? Vai deixar de apresentar o recurso de apelação? Enfim,
Então, tem que estabelecer aí, esses 3 parâmetros devem ser sempre observados em caso de negociação processual. Agora vamos falar aqui então sobre atos em geral, né? Vamos falar sobre a forma dos atos processuais em geral. A gente tem aqui os chamados requisitos gerais, que os atos processuais, os termos processuais, enfim, devem observar para a sua validade. Então a gente tem aqui o primeiro requisito, que os atos processuais, eles são redigidos em vernáculo. O que é vernáculo? Em língua portuguesa, tá? Então, os atos processuais escritos serão lá redigidos em língua portuguesa, em vernáculo, língua oficial. Da mesma forma, os atos que forem oral, eles têm que ser reduzidos a termo, eles têm que ser transcritos para o português, ok? Então, tanto atos escritos já para o português, como aqueles atos orais serão reduzidos a termo, né? A gente já teve uma aula sobre termo processual, também para a língua portuguesa. Atos escuros em tinta escura em indelével, poderão ser datilógrafos e haver ainda a gravação fonográfica, são vedadas, ou seja, são expressamente proibidas abreviaturas e os espaços em branco para se prevenir de fraudes. Eu lembro que em época de estágio na faculdade, quando eu fiz lá um estágio no Tribunal de Justiça, cheguei a fazer o estágio no Tribunal de Justiça aqui no Paraná, com um desembargador e uma desembargadora, e na situação lá tinha essa desembargadora que não gostava de que tivesse, né, espaços em branco entre os tópicos, né? Não deixava um parágrafo muito grande nos seus acordos, porque justamente essa ideia aí de prevenir, de prevenção de fraudes, né? Então aí temos um exemplo passado pelo professor. São praticados em regra, ou seja, em regra admite exceção, na sede do juízo, mas há exceções. Quais são as exceções? A gente tem, por exemplo, né, a gente falou daquele caso em que o juiz aí da comarca de Belo Horizonte quer citar o sujeito aqui em Curitiba, né? Curitiba não está tão quente assim como parece que não, né? Com esse céu bonito hoje não. Hoje está frio, hoje fez 2 graus aí de manhã. Então, o que a gente faz nesse caso? O processo está aí em Belo Horizonte. Em regra, os atos serão praticados na sede do juiz. Mas eu preciso citar o sujeito aqui em Curitiba. O que eu vou fazer? Eu vou enviar uma carta precatória. Então a gente tem essas espécies de cartas, tá? Que não está objeto da nossa matéria, atos de ofício, mas apenas a título de ilustração, carta precatória entre diferentes comarcas, carta rogatória entre juiz de autoridade brasileira e juiz de autoridade estrangeira. Então aqui temos casos de discussão de atos processuais, enfim, não, de prática de atos processuais entre autoridade nacional e autoridade judiciária estrangeira, e temos as chamadas cartas de ordem, que são aquelas cartas emanadas de uma autoridade hierárquica para uma autoridade inferior, por exemplo, do tribunal para o juiz de primeiro grau. Mas isso não é objeto de nossa matéria, apenas ilustrando para os senhores, que em regra são praticados na sede do juízo, mas eu posso ter ato processual praticados até mesmo fora do Brasil, né? Se eu quero citar o sujeito que vive lá na Alemanha, vive lá na Inglaterra, enfim, pode fazer isso normalmente, vai fazer por carta rogatória, então tem que observar as formalidades legais dessa respectiva carta. Da mesma forma, há um meio de prova que pode ser praticado fora da sede do juízo. Por exemplo, inspeção judicial. Inspeção judicial é quando o juiz, o magistrado, ele quer, para a verificação dos fatos do processo, ele quer visualizar o estado das coisas, o estado da pessoa, ele vai então se desloca da sede do juízo para verificar a situação, o objeto do litígio, sem problema nenhum. Então, essa é a ressalva. E por fim, devem ser praticados em determinado prazo, sob pena de preclusão. O que significa preclusão? Preclusão significa perda da faculdade processual. Então a regra é a seguinte, pessoal. Eu tenho um prazo para apelar de 15 dias da sentença, né? Da publicação da sentença. Tive lá o prazo de 15 dias, não apresentei apelação, apresentei no 16º. O que aconteceu? Precluiu o meu direito de apresentar apelação, ou seja, perdeu o playboy. Preclusão significa perder o playboy aí, tá? Na famosa expressão das ruas. Perdeu playboy, preclusão, perda da faculdade
processual. Cuidado! A exceção aqui, ó, cuidado, prazos próprios. Prazos próprios e impróprios. No nosso conteúdo também, atos de ofício, não cai essa matéria prazos, só cai atos processuais quanto à forma, mas já vou aqui ilustrar para os senhores rapidamente. Prazos próprios são aqueles que estão sujeitos às partes, o Ministério Público como parte, né? E os terceiros que intervêm no processo, se eles não praticam um ato processual naquele prazo previsto em lei, precluíam. Agora eu tenho a chamada prazos impróprios, que são inerentes à figura do juiz, à figura do Ministério Público na função de fiscal da lei, não como parte, tá? E aí a questão dos auxiliares da justiça. Tem lá, se a sentença deve ser prolatada no prazo de 15 dias após a audiência de instrução e julgamento. Se o juiz não prolata a sentença nesse prazo, que nunca vai ocorrer porque a gente tem uma infinidade de processos, né? Pode ser que ele prolate lá na audiência de instrução e julgamento, mas é muito difícil aí na prática, né? Devido ao alto número de processos, prolatar esse prazo. O que vai acontecer? Será que o juiz vai perder o direito de apresentar a sentença? Não, então cuidado. Prazos impróprios, não está objeto da nossa aula, mas apenas a título de ilustração. Prazos impróprios, não há necessariamente a perda da faculdade processual, não há a preclusão, mas sim pode haver a responsabilização civil e administrativa dos sujeitos que praticarem aqueles atos, né, fora do prazo. Por exemplo, o juiz que demora 1 ano para marcar a audiência de conciliação, enfim, 2 anos, o que vai acontecer? Pode, né, ele vai poder marcar a audiência de conciliação depois, mas ele também pode ser responsabilizado administrativa e civilmente aí pelos prejuízos causados. Para finalizar, última disposição aqui quanto aos requisitos gerais. Artigo 192. Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua portuguesa. Parágrafo único. Documento redigido em língua estrangeira somente poderá ser juntado aos autos quando acompanhado de versão para a língua portuguesa, tramitada por via diplomática, então, pela embaixada, enfim, pelo consulado, ou pela autoridade central, ou firmada por tradutor juramentado. Então, ato, por exemplo, um contrato em inglês, que foi firmado por uma parte que se encontra aqui no Brasil e uma parte que se encontra lá fora, e aí tiver aquela regra de competência internacional, direito internacional privado, for discutido esse contrato, será que ele pode ser juntado no processo? Pode, mas a gente tem que tomar cuidado que ele somente poderá ser juntado se, veja só, se for traduzido para a língua portuguesa, ou por via diplomática, ou pela autoridade central, ou firmada por tradutor juramentado, né? Acho que a situação mais comum aí seria a questão da tradução juramentada, que seria um procedimento muito mais rápido. O tradutor juramentado tem fé pública, então demoraria menos tempo do que fazer por meio de embaixada, por meio de consulado, e aí teria a mesma validade, como a gente acabou de observar, do artigo 192. Para finalizar essa aula, eu quero abordar rapidamente publicidade dos atos processuais, porque publicidade dos atos processuais encontra-se previsto nesse capítulo da forma dos atos processuais no nosso novo CPC. Mas com essa ressalva, tá? A gente vai analisar rapidamente o dispositivo que trata dos processos que tramitam em segredo de justiça, mas a gente terá uma aula específica para falarmos sobre publicidade dos atos processuais, tá? Então veja só o que diz o artigo 189. Os atos processuais, a regra é de que eles são públicos. Todavia, tramitam em segredo de justiça os processos. Então a lei aqui, a partir do artigo 189, vai estabelecer diversos tipos de ações em que vai correr então o processo por segredo de justiça. E aí a leitura à vista desse processo, enfim, ficará restrita somente às partes, aos procuradores das partes, ao Ministério Público e ao juiz. Veja só. Em que exija o interesse público ou social, então aqui uma expressão muito aberta, né? Mas enfim, corre para o segredo de justiça, aquele processo em que exija o interesse público ou social, aí o magistrado que vai visualizar no caso concreto, que verse sobre questões aqui, geralmente de direito de família, veja só, casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes,
Inciso terceiro, em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade, no artigo 5º lá da Constituição, inciso 55, se eu não me engano. Inciso quarto, que verse sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. O direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores. E o terceiro, que quiser ter acesso a esses autos, desde que ele demonstre interesse jurídico, ele pode requerer ao juiz somente a certidão do dispositivo da sentença. Lembra lá? Parte final da sentença. O resultado dela, bem como de inventário de partilha resultantes de divórcio ou de separação. Então aqui são os processos, as ações que tramitam por segredo de justiça, com essa ressalva de que a gente vai abordar com calma e mais profundidade em aula específica sobre publicidade dos atos processuais. Se eu não me engano, daqui a 2 ou 3 aulas, beleza? Então, até lá, pessoal. Até a próxima aula. Na próxima aula, calma, né? A gente termina a matéria forma dos atos processuais. Um grande abraço, ótimos estudos e até lá.